Oi para todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma aula de redação e vamos dar sequência então aos nossos estudos. Tudo bem, pessoal? Pessoal, mais uma vez então, certo? Para nós darmos sequência às nossas aulas, vocês sabem que a disciplina de redação ela precisa ser trabalhada com o texto, certo? Por isso que eu não estou aparecendo no vídeo, tá? Para ficar melhor a visualização textual, né? A visualização do texto para vocês, ok? Então, assim, ó, pessoal, nós já trabalhamos o que forma um texto, ok? Como nós precisamos estudar a disciplina de redação, os itens que nós vamos trabalhar. Nós vimos também a questão da prova de redação, todos os cuidados que nós precisamos ter quando pegarmos a prova em mãos, ok? E hoje, então, nós vamos também dar sequência a esse estudo, ok? E o que nós vamos estudar hoje é como eu posso ter uma redação satisfatória. Como eu posso ter uma redação nota máxima no Enem, ok? Que aspectos eu preciso cuidar da estrutura, da prova, do planejamento, certo? Tudo isso nós vamos apresentar aqui, eu vou apresentar a vocês, nós vamos estudar juntos, tá? Essa questão de cuidados que precisamos ter para termos uma redação satisfatória, ok? Bom, pessoal, então assim, ó, existem caminhos que se nós seguirmos, nós não vamos nos comprometer com a correção, certo? E ao mesmo tempo, pessoal, eu quero dizer a vocês assim, ó, às vezes nós vamos repetir termos, cuidados, por quê? Porque são sempre necessários para uma prova que nos exige a prática, como é a prova de redação e a prova de redação do Enem, né? Nós todos sabemos que nós não temos só a prova de redação para realizar no dia, nós temos as demais disciplinas, então todos esses cuidados, pessoal, eles vão se somando, na verdade, para nós, então, não sofrermos com equívocos, seja na nossa produção, seja na nota atribuída à banca, certo? Então esses caminhos, no momento que eles são seguidos, nós conseguimos fazer uma redação bem desenvolvida, uma redação satisfatória, ok? Então, o seguinte, ó, como eu já havia falado, nós temos que ter em mente sempre essa questão, pessoal, que o texto é uma interlocução, texto é uma unidade de sentido, né? Onde nós temos uma interlocução entre quem escreve, você, e quem lê, nesse caso a banca. Certo? Eu lembro que em outra oportunidade eu também estou sempre dizendo, pessoal, vocês quando estão fazendo a prova de redação, vocês não têm a chance de conversar com a banca, né? Eu digo leitor, porque quem lê a banca, vocês não têm a chance de mandar um WhatsApp para a pessoa, para a banca, nem a banca vai pegar e vai ligar para você, oi, tudo bem, nós estamos corrigindo a sua redação. O que você quis dizer aqui na linha 14? Não está claro? Gente, isso é inviável. Certo? Então, ao mesmo tempo, pessoal, nós já temos que começar a pensar na nossa futura ou nas nossas futuras produções textuais uma forma também de, não vou dizer agradar a banca, porque essa palavra ela é muito forte ser usada na disciplina de redação. Nós precisamos pensar no nosso planejamento em produzir uma redação em que facilite para o leitor. Como assim facilitar para o leitor? Então, quando eu vou produzir um texto, eu preciso seguir uma estrutura que a banca já espera de mim, uma linguagem que ela já espera de mim, um posicionamento, a condição do tema, ou seja, todas as questões, aspectos que nós vamos começar a trabalhar daqui em diante, ok? Bom, então assim, o que é uma redação satisfatória compõe? O que ela possui? Por que ela é satisfatória?
certo? Bom, a primeira coisa, quando um candidato apresenta uma redação satisfatória, nota 1000, ele segue alguns desses conceitos que nós vamos analisar hoje, tá? Primeira coisa, pessoal, é respeitar a tipologia textual. Isso aqui é muito importante, tá? É respeitar o texto dissertativo argumentativo. Tá? Pessoal, primeira coisa, o texto dissertativo argumentativo, ele é aquele que tem a característica, a defesa de um ponto de vista, certo? E como o próprio nome diz, dissertativo argumentativo. Dissertar é falar sobre. Argumentar são os meios para comprovar aquilo que vocês estão sustentando no texto. Tá? Essa tipologia textual, pessoal, ela é muito importante por quê? Porque às vezes, sem querer, o aluno acaba fugindo da tipologia, tá? E se você não respeita isso, você sabe que você pode tirar 0, né? Eu sei que vocês com certeza sabem que não vão fazer um poema no texto, que não vão fazer uma imagem no texto, né? Como nós temos as instruções das redações, o que devemos seguir, né? Mas, pessoal, uma coisa eu vou dizer pra vocês, tá? Cuidem a exposição, cuidem a narração, certo? Porque às vezes assim os alunos gostam muito de usar história nas redações e acabam narrando e quando vê estão fazendo um texto narrativo. Pessoal, cuidem a exposição de ideias. Às vezes as informações demais deixam o texto expositivo. Vocês acabam fugindo da tipologia. Nunca deem ordens no texto, tá? Então, por exemplo, assim, ó, vocês prestem atenção no que eu vou falar agora. O pronome você não deve aparecer na tua redação, né? Por exemplo, assim, ó, você deve fazer isso, você precisa ter consciência do meio ambiente, você precisa saber que cada pessoa torce para um time de futebol, tá? A não ser, claro, que eu estou trazendo uma citação para o meu texto e essa citação possui o pronome você. Ok? Aí é outro viés, tá? Mas assim, ó, tudo isso nós vamos estudar na sequência das nossas aulas, certo? Pessoal, linguagem do texto, tá? Eu preciso cuidar da linguagem que eu vou usar na minha redação, certo? Essa questão da linguagem e texto, gente, é muito importante que vocês fiquem muito atentos às aulas de língua portuguesa. Tá? Por quê? Porque é ali que se constrói a questão de linguagem, certo? O que é uma linguagem padrão? O que é uma linguagem informal? A redação, ela possui uma linguagem de se escrever. A gente escreve uma redação como quem faz um bilhete, como quem manda uma mensagem, certo? Existem palavras que eu preciso cuidar se eu uso correta, uma pontuação, a concordância verbal, nominal. Ok? Bom, pessoal, eu tenho que cuidar da organização das ideias, certo? Eu preciso cuidar da questão do sentido do texto, certo? Não adianta eu apresentar uma ideia na minha redação e os meus argumentos não estiverem relacionados com essas ideias, tá? Então, pessoal, quando você pega um texto, tem que ter sentido. Tem que ter, olha, quando a gente fala essa questão de sentido, o texto precisa, principalmente os argumentos, né? Eles precisam estar dentro de um raciocínio lógico, ok? E essa questão de ligações que eu mostro aqui para vocês é a questão de saber que o texto ele possui um meio, um começo e fim. Quando eu estou lá escrevendo no meu desenvolvimento, se eu vou dar sequência, eu uso uma determinada conjunção. Se eu vou retomar alguma coisa, eu uso um determinado pronome, certo? E essa questão das organização das ideias acaba englobando tudo, né? Acaba também dentro da questão da linguagem do texto. Às vezes, pessoal, a gente usa uma palavra que ela pode mudar todo o sentido de uma frase. E quando vê, ela muda todo o sentido do texto. Aí, como nós já vimos as questões das competências, a competência 2, onde diz os limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, a minha nota tende a descer ladeira abaixo, certo? Pessoal, a questão assim, ó, cumprir com a estrutura, tá? Pessoal, assim, ó, quando a gente fala em cumprir com a estrutura, hoje, né, a gente tem que cuidar o seguinte, nós temos hoje no Enem
uma banca muito bem qualificada que sabe identificar uma fórmula pronta, né? Às vezes os alunos conseguem redações que elas têm um modelo, certo? E elas possuem assim espaços para o aluno ir encaixando palavras sobre o tema, tá? Se a gente der um Google na vida, nós temos isso? Temos isso. Vocês têm acesso a isso? Tem. Eu tenho acesso? Tem. Se eu tenho, vocês têm, a banca também tem, tá? E, gente, uma fórmula pronta é só digitar no Google a redação de vocês que a pessoa acha a redação. Se bem que a banca ela nem precisa isso porque ela já tem um conhecimento de identificar uma fórmula pronta. Então a redação ela não existe, não existe uma fórmula pronta. Existe uma questão de estrutura que é como é que você faz uma introdução, no desenvolvimento a organização dos argumentos e a conclusão a proposta de intervenção. Certo? E nessa questão da estrutura, eu vou trabalhar com vocês uma forma de se estruturar o texto em que eu não dê chance de me comprometer na hora da correção. Certo? E essa estrutura nós vamos então analisá-la em várias redações nota máxima, certo? E pessoal, o último aspecto que eu diria assim que tem total relevância, gente, na prova do Enem hoje, é possuir áreas do conhecimento. É mostrar, é aqui que o candidato surpreende a banca. É aqui que a nota tende a ser boa. Por quê, pessoal? As áreas do conhecimento, elas sempre situam conhecimento, né? Por exemplo, o que nos faz, quando a gente vê uma pessoa, conhece uma pessoa, o que faz uma pessoa, quando a gente diz que uma pessoa é inteligente? Pensem comigo. Por que a gente diz que é uma pessoa inteligente? O que faz uma pessoa ser inteligente? Ela possuir conhecimentos, seja de áreas, de funções, enfim, né? A banca interpreta isso de vocês. Como é que aquele aluno ele é inteligente, ele estuda, ele conhece? Por meio de áreas do conhecimento. Então, pessoal, cuidem teorias filosóficas, citações de sociólogos, a questão da geografia, a questão da história, as séries, os filmes, as letras de música, as obras literárias que vocês leem, certo? Tudo isso acaba virando repertório sociocultural, nas redações de vocês e tende a dar créditos, certo? Positivos para a prova de vocês. Ok? E pessoal, assim, ó, eu já digo para vocês também, em uma linguagem bem informal, eu aqui falando com vocês, dialogando com vocês, muitos alunos me perguntam, né, Matheus, como é que eu posso ter áreas do conhecimento? Gente, nem que vocês façam o que muitos alunos meus já disseram, certo? Que fazem cartazes com as citações, que grudam cartaz na parede, certo? Eu também, assim, vocês podem observar que todo tema o professor lança um material de atualidades, ele tem contextualizações, tem citações. Gente, procurem estudar aquilo ali, certo? Procurem de uma certa forma, por quê? Porque podem virar áreas do conhecimento e dependendo do âmbito temático, pode auxiliá-los na construção das redações de vocês, certo? Então tomem, e no decorrer também das aulas eu vou analisar redações de alunos que brilharam no ano passado, que tiraram 980, 960, e o que me chama a atenção é que as nossas áreas do conhecimento que estavam nos nossos materiais, assim como eu disponibilizo para vocês, apareceram nas redações desses candidatos, desses alunos. E me faz pensar o quê? O aluno que estuda a disciplina da redação, certo? Aquele aluno que levou a contextualização, as áreas do conhecimento a sério, né? Como eu digo sempre aos alunos, hoje, pessoal, a prova de redação, ela é muito difícil acertar o tema em cheio. Mas o que a gente acerta é o âmbito temático. O ano passado eu trabalhei com os alunos
aqui a questão de temas relacionados à cultura, né? Um tema foi valorização da cultura brasileira, outro foi a questão do investimento em turismo e outra o acesso a locais culturais como teatro e cinema. E essas contextualizações acabaram seguindo, né, dando para o aluno a trazer para as redações. Então, por isso que eu digo, estudem aquele material também que o professor apresenta de atualidade para vocês. Certo?